Então, assim, a pluralidade, o que tem? Sabe o que acontece? Você só pode ter a esquerda falando? A esquerda tem que falar sozinha? O diferencial da Jovem Pan, na verdade, há muito tempo é esse, né? Ela conseguiu se destacar e chamar atenção porque era um programa, assim, um dos únicos programas, não programas, é que não é emissora também, grupos de mídia, os únicos grupos de mídia que oferecia esse contraponto, esse confronto direto de visões, porque vai lá na Globo, é predominantemente, quase toda a programação é esquerdista, então geralmente fica muito separado. E na Jovem Pan sempre tinha esse conflito. Eu lembro que, cara, a coisa assim, de muitos anos atrás, eu escutava direto o Pânico e eu achava insuportável como é que era o nome de uma mina que tinha lá na bancada. Era uma feministinha bem novinha. Não sei quem é que você tá falando. Eu nem lembro mais o nome dela, mas eu lembro que, nossa, tipo, mano, que mina chata, por que não tiram ela aí? Amanda. E aí eu entendi, depois de muito tempo, que a Graça, ela tava ali justamente para ser aquela contraposição, para ser o contraponto. Claro. E que a Jovem Pan tentava fazer isso em todos os programas, né? Então, realmente, como tu menos fala, no Pingo nos Is. O Pingo nos Is realmente é um programa onde todas as pessoas ali têm uma visão mais pró-Bolsonaro. Mas tudo bem se tem um programa assim. Agora, existe a diferença, e talvez o Arthur não tenha conhecimento sobre isso, ele não é uma pessoa tão ilustrada assim. Existe uma diferença entre jornalismo objetivo e jornalismo opinativo. Inclusive, essa é uma das grandes mudanças no século XX, e por incrível que pareça, um dos grandes jornais que fez essa mudança foi até o The New York Times, um dos grandes jornais que promoveram essa mudança. Mas jornalismo objetivo, ele dá a notícia, ele só dá os fatos. E o jornalismo opinativo, ele pega os fatos e ele interpreta os fatos. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, Paulo, eu gosto de você porque você é imparcial. Eu falo assim, não sou imparcial em momento algum. Pelo contrário, eu dou a minha opinião claramente. Eu muitas vezes narro os fatos e aí falo assim, isso aqui são os fatos. Agora deixa eu dizer a minha opinião a respeito desses fatos. E ela não é nada imparcial, ela tem parte. O meu trabalho como comentarista é ter parte. Agora, se eu vou dar uma notícia, ou seja, se eu vou fazer um jornalismo objetivo, eu tenho que dizer o que de fato aconteceu, qual é o objeto da notícia. E esse tem que ser imparcial. Esse tem que ser imparcial. Esse não pode ter lado. Um prédio caiu é um prédio caiu. Um prédio caiu não pode ser um prédio caiu por causa do Bolsonaro. Morreram X milhões de pessoas. É uma coisa... Morreram X milhões de pessoas, não pode ser porque o Bolsonaro é genocida. Sim, é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, tu tem na mídia mainstream vários exemplos disso, como, por exemplo, recentemente teve aquela matéria que dizia economia despiora, eu acho que era do Grupo Folha ou algo assim. Então, até o fato tu tenta trazer de uma forma enviesada para passar uma ideia por trás, né? Porque quando coloca o despiora ao invés de economia melhora ou dá sinais de recuperação, tu já transmite uma ideia de que, tava horrível. Tem várias técnicas para isso, tem várias técnicas, essas técnicas são conhecidas. A gente sabe como é que faz essas técnicas, e aí não adianta que toda vez que um jornalista faz isso na minha frente, eu falo assim, querido, você tá querendo puxar um coelho de uma cartola para um outro mágico. Eu sei onde é que tava o coelho, eu sei como é que faz esse truque. Então não adianta. E eu acho que isso é que eles não estavam preparados, porque toda vez que faziam no ar, eu falava assim, aqui, ó, o truque é esse que você tá fazendo. Aí desequilibrava um pouco. Mas enfim, tô falando aqui do Arthur, mas a gente tá falando, na verdade, do desvirtuamento do MBL, né? Mas eu tenho esperanças, eu acho que algumas dessas pessoas que estão lá, nas quais eu incluo o Arthur, por incrível que pareça, ele pode me difamar à vontade, mas eu enxergo que há futuro para essas pessoas se elas começarem a defender ideias e não mais pessoas, e atacar ideias e não mais pessoas, propriamente dito. Então, a respeito do Bolsonaro, tem coisas do Bolsonaro que eu não gosto, e eu canso de falar aqui. Tem uma pauta do MBL, por exemplo, eu gostaria que tivesse havido muito mais privatizações no governo Bolsonaro do que de fato houve.